Queridos, que maravilha estar com vocês aqui para essa nossa live. Hoje o Senhor vai fluir através de palavras, através do Espírito. E em nome de Jesus, nós vamos ser cheios do Espírito, cheios do poder. Amém? Vamos estar orando aqui agora nesse minuto. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder falar aos corações, de poder expressar, ó Pai, a Tua palavra, o Teu poder. Usa-nos, Senhor. Usa cada irmão que está aqui hoje nos seus comentários. Usa-nos para, em nome de Jesus, Pai, fazer com que a palavra chegue nos quatro cantos dessa terra. Para que a Tua palavra possa transformar o nosso coração, a nossa mente, abrir o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Prazer demais estar com vocês aqui essa noite. Que o Senhor possa inspirar você. Que você possa compartilhar da palavra com cada um que esteja do teu lado. É essa a nossa intenção. Nós vamos fazer uma quinta-feira uma live com vocês participando aí. E na outra quinta vamos fazer uma reunião presencial com a live. E aí vamos estar discutindo juntos vários textos, palavras, que às vezes você lê na Bíblia, tem um pouco de dificuldade de entender, mas o Senhor vai nos revelar. O Senhor vai abrir o nosso coração para que a gente possa compreender um pouco mais da palavra de Deus e o que é que estamos vivendo nesses momentos. Amém? Hoje eu quero falar sobre descanso. O povo está cansado, o povo está ansioso, o povo está fadigado. Nós às vezes nos preocupamos muito, nós planejamos e não dá certo. Às vezes o tempo parece que demora mais, as coisas parecem que não engrenam, o nosso caminho está indo para outras direções. Nós precisamos entender o que é o descanso do Senhor. Nós precisamos entender onde é que nós entramos nesse descanso e o que é que precisamos fazer. Uma coisa que é importante que você saiba, nós não fomos chamados pelo Senhor para fazer. Eu vou repetir. Nós não fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para receber do Senhor. Porque foi Jesus quem fez por nós. E é muito interessante. Na chamada dessa live, eu falei de Marcos 16, 19, que ele fala o quê? Que Jesus, depois de ter feito tudo, ele se assentou no trono à destra do Pai. Se Jesus assentou, é porque ele está no descanso. É porque ele já concluiu. Amém? Então vamos entender isso. Eu quero levar vocês agora para a gente refletir em 2 capítulos de Hebreus. Hebreus 3 e Hebreus 4. Hebreus 3 começa num título muito interessante que fala assim: Jesus é superior a Moisés. E é simples. Depois você pode ler o texto. É simples. Moisés é servo. Jesus é filho. Então há uma grande diferença nisso. E nós fomos chamados por Jesus para quê? Para sermos servos ou sermos co-herdeiros com Ele? Co-herdeiros com Cristo. Então nós também fomos chamados para ser filhos. Meu Deus, isso é algo extraordinário. Muitos querem fazer para alcançar. E é engraçado que é o que a religião fala. A religião é que fala, faça para que você alcance. Faça para se aproximar de Deus. Mas não foi isso que Jesus veio nos falar. Ele veio nos apresentar Deus como Pai. Papaizinho. Então nós somos filhos e filhos amados. Amém? Então aqui, esse texto começa, é algo extraordinário. Ele fala, portanto, lá no verso 1, Hebreus 3, verso 1, fala, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Existe um chamado para irmos para o céu, para reinarmos com Ele. Fixem os seus olhos, os seus pensamentos, a sua intenção em quem? Em Jesus. Olha que é algo extraordinário. Enquanto nós estamos preocupados com tantas coisas deste mundo, com tanto ativismo, gente correndo atrás de dinheiro, de fama, de sucesso, de seguidores,
a Bíblia fala para nós nos atentarmos, focarmos o nosso pensamento, termos como alvo Jesus. Ele é o centro, ele é tudo. E aí, ele continua falando, classificando aqui Jesus como apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Como sumo sacerdote? Ele é Melquisedeque, o sumo sacerdote de Salém, príncipe da paz. Olha só, é Jesus. Deixa eu te contar algo. O sacerdote, lá no Velho Testamento, quando ele morria, ele era substituído. Para quê? Para representar o povo diante de Deus, para limpar o pecado do povo diante de Deus. Jesus é eterno. Esse sumo sacerdote nosso jamais padece, jamais vai-se embora. Ele está conosco sempre, nos justificando e nos favorecendo. Então, esse sumo sacerdote eterno é que nos faz ser justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, se você continuar o texto, ele vai falar de Jesus, da fidelidade dele, e ele vai falar de algo extraordinário, porque Moisés foi servo da casa e foi fiel à casa de Deus. E Jesus não falhou com relação à casa de Deus. Mas olha só que interessante, ele fala aqui para nós, olha só, do verso 6, ainda, Hebreus capítulo 3, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa quem é? Somos nós. Que coisa maravilhosa. Deus nos fez. A casa não é mais importante do que quem fez, mas existe alguém acima dessa casa que foi fiel, que é Jesus Cristo. É Ele que nos santifica e nos abençoa. Então, para um pouquinho para pensar, irmãos. Raciocina comigo. Muitos têm carregado um fardo muito pesado de pecado, de sofrimento, de angústia, de acusação. Mas hoje eu quero dizer para você que existe um caminho do descanso, que é na presença de Jesus, que é na comunhão e na intimidade com Jesus. Eu vou te mostrar aqui no texto. Esse texto é extraordinário. Então Jesus, ele vem, é fiel. Hoje nós somos moradia e casa de Deus, é a habitação do Senhor. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou. Então, qual é o momento em que nós vivemos como igreja? É descansarmos juntamente com Cristo, lá no trono. E é esse descanso que Ele nos chama. Porque o que acontece aqui, existe algo extraordinário aqui, porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e andou com ele pelo deserto, ele comenta aqui em Hebreus algo extraordinário. Porque Deus prometeu que esse povo jamais entraria no descanso. Mas por que esse povo não pode entrar no descanso? O que esse povo fez que não pode entrar no descanso? Vamos entender, não é? Aqui a partir do verso 7, ele fala de incredulidade. Sabe, irmãos? Há algo extraordinário que às vezes a gente se esquece. É o mesmo pecado, a mesma coisa que Eva fez de errado lá no Éden. E as pessoas vêm cometendo esse mesmo erro. E muitos de nós também cometemos. É a incredulidade, é a falta de fé. Não precisamos crer. Eu quero lembrar você lembra daquela passagem que depois do jejum que Jesus fez no deserto, aqueles 40 dias, o Espírito Santo levou ele para o diabo tentar. Não é? Você pode ler o texto. O diabo foi tentar Jesus. Chegou lá, uma das tentações foi: se você é filho, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus é algo surpreendente. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes as pessoas têm ministrado de que o pão não é importante, o importante é a presença de Jesus, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Não é isso que ele disse ali. O que Jesus quis dizer é: se Deus falou, está falado. É exatamente isso. Quando ele foi batizado lá por João, o céu abriu e todo mundo ouviu. Que estava ali em volta ouviu. O próprio Deus fala:
este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus falou que ele é o filho amado. Quando o diabo tentou Jesus, ele questionou se ele era filho. E ele falou, se Deus falou que eu sou filho, eu creio, não preciso provar nada. Eva errou, porque Deus falou, ó, se comeres certamente morrerás. Vocês são a minha imagem e semelhança. Vocês não precisam buscar nada para ser diferente, ou para ser igual a mim. Vocês já são igual a mim. E nós, muitas vezes, não cremos. Não cremos nas promessas. Não cremos na palavra que Deus falou. Meu irmão, se Deus falou, nós precisamos ser como Jesus. Está falado. Eu sou bênção. Eu sou promessa do Senhor. Aonde eu entrar, as bênçãos vão acontecer. As dificuldades vêm, tudo bem. Eu passo por dificuldades, eu passo por desafios, eu passo por crises. Mas eu falo para você algo. O Senhor é conosco e nos livra de todo o pecado, de toda maldição. Então é extraordinário quando a gente começa a entender isso e acreditar. Quantos milagres Deus fez naquele povo do Egito, para aquele povo na frente deles, no deserto. Quantas maravilhas aconteceram. E olha só o que o texto nos fala. Ele fala assim como diz o Espírito Santo, lá no verso 7. Hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Então ele chama o povo de Israel de rebelde, porque eles não creram no favor, eles não creram nos milagres, eles não creram no poder de Deus. Andaram com Deus, viram maravilhas. Quando chegaram para conquistar a terra prometida, mandaram os espias. Eles voltaram de lá, os espias tremendo de medo, mas 2 entenderam o poder de Deus. 2 creram e foram os únicos que entraram na terra prometida. O resto morreu pelo deserto. Porque era um povo rebelde, um povo que não creu no coração. Mas ele fala, esse texto fala, hoje, se você crê, você vai ser esse que vai entrar no meu descanso. Você vai ser esse que vai aprender a descansar em mim. E vai passar por essa terra. Pode vir qualquer problema que você quiser, mas você vai entender. Eu espero no meu Senhor, porque é Ele que me guarda, é Ele que me fortalece, é Ele que me levanta, é Ele que vai à minha frente, é Ele que faz todas as maravilhas para a minha vida, é Ele que muda a minha história. Eu não temerei nada, porque eu sei quem eu sou diante do Senhor. Filho amado. É assim que Ele nos faz. E é algo extraordinário. Vamos continuar aqui, vamos continuar lendo. Tem coisa demais aqui nesses 2 textos, nesses 2 capítulos, 3 e 4, para nós entendermos hoje e chegarmos hoje ao final dessa live e sairmos para o abraço, para entender o descanso, para os braços do Pai. Então é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero te chamar, para que você saia esta noite entendendo o que é descanso. O que você vai fazer para descansar. Nós vamos entender isso aqui. E ele fala aqui, continua o texto, ele fala, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, há algo extraordinário para você entender. Quando nós não cremos, quando nós não nos derramamos na presença do Senhor, de coração aberto, de entendimento aberto, esperando dele as bênçãos e o favor, nós somos como aquele povo rebelde que não entra no descanso do Pai. Vivemos atormentados, ansiosos, desesperados. Muitos têm se suicidado porque não têm encontrado o caminho. Mas Jesus é o caminho. Por isso que eu e você precisamos pregar. Por isso que eu e você precisamos falar. Falar para o vizinho, falar para o colega de trabalho, falar para aquele cara do Uber, no ônibus, o táxi, o mendigo que vem me pedir algo.
Sabe? O próximo é quem está próximo de você, é quem você encontra. Aquele zangado, o cara que está buzinando para você, nós precisamos mostrar o caminho para eles, que é Jesus. Ele é o caminho do descanso. E ele continua. E ele fala uma advertência no 10, fala cuidado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Aquele que não tem fé tem coração perverso, pervertido, cheio de incredulidade. E ele continua, que se afaste do Deus vivo. Esse que não crê, ele se afasta de Deus. Nós precisamos crer. E aí, ele está falando agora para nós, e é isso que eu quero que você grave na sua cabeça. No verso 13 ele fala assim, ao contrário, encorajem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha só o que a Bíblia nos fala, o que Hebreus está nos falando aqui no capítulo 3, verso 13, para nós encorajarmos uns aos outros. Em qual momento? Ontem? Amanhã? É hoje. É hoje o tempo de encorajamento. É hoje o tempo do seu testemunho. É hoje o tempo de ministrar a palavra. É hoje o tempo de libertar o cativo, de curar o enfermo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Ele não chamou a gente para ficar passeando em igreja, não, fazendo jantarzinho, não. É bom. Estar no meio dos irmãos é maravilhoso. Mas nós precisamos curar e libertar. Nós precisamos avançar. Nós não podemos mais nos calar. Tanta gente fazendo mal, tanta gente destruindo a vida das pessoas. Nós precisamos manifestar a palavra do Senhor com poder e autoridade para que essas pessoas encontrem o descanso que é Jesus. Para que essas pessoas entendam, eu vou trabalhar no descanso. Eu vou batalhar no descanso. Eu vou lá pelejar, mas no descanso. Porque eu sei que no fim o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Sabe quem falou isso? Foi Jó. Jó capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Por mais que eu esteja sofrendo, por mais coisas que eu tenha perdido e passado por isso tudo, mas eu sei que ele vive. E no final de tudo, ele vai se levantar e vai dar as mãos para mim. E ele vai me levantar sobre essa terra. Essa é a fé. É a fé que restaura. É a fé que nos faz caminhar. É a fé que nos levanta. É a fé que nos mantém. É a fé que faz você não desistir. Eu falo para você, seja persistente. Lá em João 15, Jesus fala, permaneça ligado à videira verdadeira que é Ele, é Jesus. Permanecer, meu irmão, é a chave da vitória para qualquer coisa que você queira fazer. Amém? Vem comigo. Tem mais coisa para nós aqui. Cada semana o Senhor vai trazer revelação nova. Cada semana o Senhor vai nos trazer vigor, força. Você não tem noção, tanto que eu estou cheio de espírito aqui, o Senhor falando comigo o tempo inteiro. Que a presença dele está manifestando, não sei se você está sentindo aí, mas o Senhor está manifestando a sua presença, porque Ele quer te dar descanso hoje da sua batalha. Eu não sei o que você tem, eu não sei se você está doente, eu não sei se você está sem esperança, eu não sei se você está aflito, mas algo o Senhor está dizendo para você, entra no meu descanso, porque sou eu quem faço para você. Você não foi chamado para fazer, sou eu quem vou fazer para você. Sou eu que vou te abençoar, sou eu que vou favorecer você. Não é o que você faz ou deixa de fazer, sou eu quem faço. Amém? E ele continua. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Ele continua. Vou ler de novo 13. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A fim de quê? A fim de quê? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe, muita gente tem se afastado de Deus porque o fardo é muito grande. A religião, ela cobra de você. Ela joga um fardo sobre você muito pesado. Por isso que Jesus falou para as pessoas, para a multidão, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo. Desculpa, meu fardo,
Porque o meu jugo é leve, entendeu? O meu fardo, ele é leve, o meu jugo é suave, manso. Sabe o que Jesus está falando? Está falando diante dos fariseus. Fala, olha, esse pessoal aí tem jogado fardo pesado sobre você. Leis. Tem jogado cobranças que você não dá conta de carregar. Mas ele fala, vem para Jesus. Vem, ele te chama. Porque ele vai te aliviar. Vai tirar esse fardo religioso do seu lombo. E vai te dar paz e descanso. A graça, irmãos, é favor imerecido. Eu e nem você merecemos, mas ele nos dá. Agora, ele fala algo extraordinário aqui para nós. Que muitos têm falado mal da graça, mas porque não entendem. Porque a graça não é liberdade para pecar, muito pelo contrário. A graça você entende que não quer pecar mais, porque você tem prazer na presença dele. Prazer na presença do Senhor. E olha o que ele fala aqui, no final do 13, ele fala assim, olha, que você não seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado tem enganado as pessoas. As pessoas, muitas vezes, cansadas desse fardo. Falam, já pequei mesmo, já errei, eu vou chutar o balde. Cansa, porque eu não dou conta. Mas ele tem falado, olha, vem descansar em mim. Vem descansar em mim, porque eu vou fazer os milagres que você precisa. E uma vez que você entende sobre o descanso, você não vai querer pecar. Você vai querer viver uma vida santa. Você vai querer viver uma vida íntima com ele. E quanto mais intimidade com o Senhor, mais prazer, mais alegria. Por isso que ele trata nós, igreja, como noiva, e ele é o noivo. O noivo e a noiva. Gente, isso é alegria, isso é prazer, isso é desfrute. Às vezes a perversão na cabeça leva para outro lado, mas o que ele está falando aqui é de um amor infinito. Entenda? É isso que Jesus quer para você. Levar você para a paz, para o desfrute, para o gozo, para a alegria, para a satisfação. Amém? Mesmo na batalha, mesmo no desafio. Não é fácil, irmãos. Às vezes o pessoal fala, viver nos Estados Unidos é uma beleza, uma maravilha, vem para cá. Vamos trabalhar junto comigo aqui, você vai ver que alegria que é. É trabalho sem parar. Mas é maravilhoso, porque você tem vantagens. Mas não é fácil viver em qualquer lugar. Não é o lugar que vai te definir. Não é a condição, não é a situação que vai te definir. O que te define é o Senhor. Entende? É ele que transforma a sua história. E vamos mais aqui, vamos aprofundar, que tem mais coisa pra gente aqui, que é algo extraordinário. Não é? E aí ele fala, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Ele está falando de fé. Creia, querido. Deposita a sua confiança no Senhor. Sabe, muitas vezes, uma vez eu falei isso, eu falo muito para muitos irmãos isso. Depender do Senhor não é brincadeira. Sabe, às vezes você tem teu trabalho, tá ganhando bem, tem uma casa, tá vivendo razoavelmente bem, e você fala, nossa, eu dependo do Senhor. Depende de nada. Sabe quando é que você depende do Senhor? Quando você não tiver nada. Quando você não tiver lugar nenhum para você recorrer. Quando você não tiver lugar nenhum para você buscar. Quando você não tiver nada, você fala assim, agora, meu Deus, só tá eu aqui, Jesus, o que eu faço? Agora é depender. E ele vai te livrar de todo e qualquer mal e problema. É ele que vai fazer com você. Quando minha mulher estava doente em Boston, imagina como é que estava a minha mente pegando fogo. Não podia trabalhar. Não tinha tempo que eu tinha que levar e buscar do hospital. E as contas chegando, e os problemas chegando. E eu falava, Senhor, é só o Senhor. Eu não tenho mais onde buscar. Eu até tentei fazer entrega, trabalhar, deu tudo errado. E ele falou para mim, você vai comer na minha mão. Você vai aprender a depender de mim. E a hora que você entender o que é dependência, eu vou mostrar para você quão maravilhoso é que vão fluir na sua vida coisas extraordinárias, que não foi você quem fez, mas fui eu quem fiz para você. E é isso que Deus quer fazer para você. Ele quer te dar algo extraordinário. Nós vamos trabalhar. Eu saio para trabalhar todos os dias. Nós vamos trabalhar. Nós vamos estudar. Nós vamos enfrentar desafios. Mas entenda, ele sempre vai à nossa frente. E ele faz sempre o extraordinário para nós. Ele muda a nossa história. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para nós aqui. Amém? E aí ele fala para nós aqui, o recado que ele dá para nós, no verso 15. Por isso é que se diz, hoje
Não é amanhã nem ontem, não. É hoje. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, como aquele povo rebelde do deserto. Não endureça, não. Creia. Creia do fundo do seu coração. Né? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E ele começa a contar. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos. Aquele povo pereceu. Não é? E Deus jurou que eles nunca entrariam no descanso. E sabe, e é tudo por causa de incredulidade. Tudo por causa de incredulidade. Quando a gente entra no capítulo 4, aí Deus fala ali de um descanso sabático. Sabe, Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º. Porque ele tinha completado o que ele fez. Jesus fez tudo e assentou à destra do Pai, porque ele completou tudo o que ele fez. Tudo está programado, está completo. Deus é soberano sobre nós. Nós não podemos mudar um fio de cabelo, senão minha barbinha estava pretinha, você pode ter certeza. Sem tinta. Você não pode, você não sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Mas Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos entender que está tudo consumado. Nós precisamos desfrutar. Tem promessa de desfrute. Tem promessa de morar em casa que você não construiu. De comer fruto de árvore que você não plantou. De beber água de poços que você não cavou. Porque Deus preparou tudo para você, para o seu desfrute. E não é lá no céu só, não. Se você pegar 1 João 4, verso 17, ele está dizendo para nós que assim como Jesus é, nós somos aqui nesse mundo. Jesus nunca foi pobre. Jesus tinha riqueza, ele tinha tesoureiro. Jesus vestido melhor. Você está pensando? A veste dele nem foi partida, porque era Yves Saint Laurent, trem chique. Ele se hospedava, ele comia do melhor. Nunca faltou nada para ele. Nunca teve doença. Esses somos nós. Nós precisamos crer nisso. E aqui tem uma promessa. E ele começa no capítulo 4 falando, portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Existe promessa, meu irmão. Eu não estou falando aqui de boca para fora, eu estou pegando a palavra, estou mostrando para você. Existe a promessa do descanso. Às vezes você pensa que é durante a noite, você deita ali e dorme. Não, é viver pautada em fé em Jesus, porque tudo ele vai nos dar. É esse Jesus que nos alimenta, que nos levanta, que nos faz crescer. E aí ele continua aqui, e ele fala, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Deixa eu te contar, não é o que você faz ou deixa de fazer. Não é o que você faz, não é religiosidade, porque a religião exige que você faça. Não, Jesus fez por você. Então, olha o texto falando, não pense que você falhou. Você não falhou, deixa eu te contar, creia. Deposita sua fé em Jesus, não no seu braço. Não é na sua força, na sua inteligência. Deposita em Jesus. É Ele que vai te levar para o descanso. Que descanso é esse, Gerson? Eu vou trabalhar no descanso. Eu vou crer. A Vânia tá aí, ó. A Vânia, minha amiga, entrou aí na live. Ela que aplicou meu visto. E ela sabe que o nosso green card foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso. Que Deus nos deu. Mas através da fé. Porque eu creio que eu vou trabalhar. Mas no descanso do Senhor. Porque Ele é quem vai à minha frente. É Ele quem faz por mim. É Ele que faz todas as coisas para mim. Eu não preciso desesperar, angustiar. Eu vou viver no descanso do Senhor. É para isso que Ele me chamou. E Ele continua. Olha só que o verso 2, capítulo 4 fala. Pois as boas novas. Quais são as boas novas? Do Evangelho. Da vida em Jesus. De se entregar para Jesus e ter novidade de vida. De ser transformado de criatura em filho. É essa boa nova que nós precisamos falar para as pessoas saírem de uma vida de morte e virem para a vida real, que é com Jesus, para você andar no descanso,
acabou o desespero, acabou a angústia, os milagres vão acontecer, porque você é aquele que crê e que vive no descanso. Por isso que o texto continua falando, pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Meu irmão, se você crê, se você tem fé, eu digo para você algo, maravilhas vão acontecer ao longo da sua vida. Pode vir tempestade, pode vir pesadelo, pode vir dificuldade, e elas vão vir, porque é normal, é natural. Uma vez que você aceitou Jesus, mudou de vida, crê nele, você não está imune às tempestades. Mas uma coisa eu vou te falar, Jesus vai fazer uma parada boa para você se proteger da tempestade. Vai, porque ele sempre faz, mas nós temos que crer. E é o que esse texto está falando, para a gente entender o que é descanso. Amém? Porque nós, os que cremos, olha só, falando de mim e de você, que eu sei que você crê, porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso. E aí, conforme Deus disse, por isso, jurei da minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quem que não vai entrar no descanso? Aquele que não creu. Aquele que não depositou a sua fé nele. É esse que não vai entrar no descanso. São os rebeldes que não creram nele. Mas aí ele fala, ele vem, não é? Disse isso, apesar das obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Está tudo feito, irmãos. Pois, em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com essas palavras. No sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho, lá em Gênesis. Mais uma vez, na passagem citada diz, jamais entrarão no descanso. Aquele povo rebelde. Aquele povo rebelde. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Então nós precisamos crer e obedecer. Crer no poder dele, no milagre. Jesus fez tudo por nós. Ele veio como um homem que tinha sentimentos como nós, mas não pecou. Ele morreu no nosso lugar naquela cruz. E o seu sangue vertido nos lavou. Por isso que hoje, você pode dizer aí comigo, fala aí da sua casa, fala assim, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. O diabo não dá conta de ficar perto de você quando você declara que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Creia nisso que eu estou te falando. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. De novo ele fala aqui. Amém? E aí eu quero avançar um pouco nesse texto do capítulo 4. E nós vamos lá para o verso 12. Olha só o que o verso 12 fala. Você lembra que o capítulo 3 estava dizendo para a gente encorajar uns aos outros no tempo de hoje, para ele crer e entrar no descanso? Então olha o verso 12. Pois a palavra de Deus é viva. Quando você ministra a palavra para aquele que está perto de você, ela é viva. Ela vai transformar o seu interior. E aí ele continua. Eficaz. Ela é eficiente. E ele fala, mais afiada que qualquer espada que corta dos dois lados de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então eu falo para você, querido, daqui a pouco nós vamos responder aí as perguntas. Nós já estamos partindo para o encerramento dessa palavra que eu quero que você participe aí conosco. Quando nós ministramos a palavra do Senhor, essa palavra mexe no coração das pessoas. Ela vai mudar as vidas. Ela vai mudar as histórias. Creia nisso. Essa palavra ela é poderosa. Deus sabe de todas as coisas e está nos vendo. Nada é oculto. Então quando você crê, você se aproxima do Senhor, Ele vai te ouvir e vai mudar a sua história. Porque nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Por mais que a gente erre, por mais que a gente pise na bola, nós não queremos mais errar. Nós não queremos mais pecar. Nós não queremos mais viver na lama.
Nós queremos estar na presença do Senhor em intimidade. Mas por mais que a gente erra e somos falhos, Ele continua nos amando. Então não adianta você fugir dele. Vai para a presença dele. Fala, Senhor, eu errei, mas estou aqui. Te amo. O Senhor me ama muito mais, porque o Senhor me chamou de filho. Eu estou aqui. Eu sou seu filho. Não é? Aquele filho pródigo, não sei se você conhece a história, tinha um homem que representa Deus, ele tinha 2 filhos. Um filho que estava lá trabalhando, obediente. O outro filho rebelde, que falou, pai, eu quero a minha herança. E o pai deu a herança, ele saiu pelo mundo, gastando tudo, esbanjando, com tudo quanto é sorte, de pecados, de coisas horríveis. Mas um dia o dinheiro acabou. Esse homem se viu lá cuidando de porco na lama, querendo comer lavagem de porco. E ele lembrou da casa do pai. Ele pensou, cara, se eu voltar pro meu pai, os empregados lá, os escravos, eles têm comida de primeira. Se eu voltar lá, eu vou pedir para ser o empregado dele. Eu vou ter pelo menos comida, casa e roupa. E ele voltou. Lá de longe o pai viu. E o pai saiu correndo ao encontro dele. Ele estava sujo, fedendo, com fome, maltrapilho. O pai o abraçou e o beijou. O pai mandou dar um banho nele, vestir roupas novas, colocou uma sandália e um anel no dedo. Essa roupa são vestes de justiça, que o sangue de Jesus nos justificou. É assim que o Pai nos recebe. Mesmo que você se desviou, mesmo que você está na lama, mesmo que você está longe, mesmo que você fala, nossa, eu não posso voltar porque Deus não me ama, Ele te ama. Ah, eu já fiz tanta coisa, Deus não me quer, Ele te quer. Nossa, eu não tenho coragem, Ele te ama. Volta lá, de longe Ele vai te ver e vai correr e vai te abraçar. Essas vestes de justiça foram vestidas naquele rapaz que queria ser escravo. Depois ele deu para ele um chinelo. O chinelo fala de intimidade. Moisés, que era servo, quando chegou na sarça ardente, Deus mandou tirar a sandália dos pés, que aquele lugar é santo. Esse Deus agora, esse Pai, ele fala, veste a sandália nele, porque ele tem intimidade comigo. É extraordinário. Ele coloca um anel do dedo, anel de autoridade. Você tem autoridade, você é meu filho. E ele mandou matar o novilho mais gordo que ele tinha, para festejar esse sacrifício de gozo, de prazer, de alegria. Deus te ama. Se você está longe hoje, se você se desviou, se você nunca entendeu o amor de Deus, volta para casa. Clama ao Senhor, fala, Senhor, eu creio no teu poder. Jesus, eu me entrego. Eu creio, eu tenho fé, eu quero agora mudar a minha história. Volta para casa. O Pai vai estar de braços abertos para te receber, para te amar. É isso que Ele faz o tempo inteiro. É receber e nos amar. Né? E aí ele fala assim, olha, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza ao que confessamos. Pois não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação e ainda sem pecado. Assim, aproximemo-nos. Aí eu quero finalizar com você. Então, primeiro, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que luta por nós, que nos defende, que nos ama diante do Pai e que nos justifica. Basta você crer e confessar. A palavra fala, crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, Filho de Deus. Você sai de criatura para filho e passa a ter relacionamento e intimidade e vai viver nesse descanso. É para isso que nós somos chamados, viver no descanso do Senhor. Amém? E para finalizar aqui, eu quero te ouvir. Eu quero pelo menos ler o que você está escrevendo. Ele fala assim no verso 16 do capítulo 4, assim, é um convite para mim e para você. Aproximemos do trono da graça. Graça, irmão, é favor imerecido. Não é o que você faz. A religião está te cobrando. Ele não te cobra nada. Ele simplesmente quer te amar. Ele fez tudo por você. E aí ele fala, aproximemos do trono da graça com toda confiança. Verso 16. Com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É assim que ele termina. É isso que é o descanso. O descanso é entender
que existe uma graça sobrenatural na minha vida e na sua vida. Há um favor que eu não mereço, mas que ele me encontra no momento da minha necessidade. E aí, é esse o descanso que eu quero. Viver a todo tempo, sabendo que por mais necessidade, por mais dificuldade, por mais angústia que exista, eu vou viver recebendo graça, me aproximando do trono da graça, experimentando mais da graça, que é o próprio Cristo, que nos ama, que nos defende. Nós somos casa, a habitação dele, do Espírito Santo, que vive dentro de nós. E recebemos uma autoridade, um poder sobrenatural para vivermos no trono da graça, do descanso, do favor, das bênçãos sobrenaturais do Senhor Jesus para a nossa vida. É algo extraordinário. Em nome de Jesus, que você consiga, irmão, se aproximar dessa graça. Lembrando que não é você quem faz, mas é Ele quem faz por você. E você vai receber graça sobre graça nos momentos de mais necessidade da sua vida. Vai transbordar no descanso do Senhor e do Pai. Amém? Ah, que bênção estar com vocês. Eu não sei quem quer oração, eu não sei quem tem algum pedido, quem tem alguma coisa. A Alessandra está bem atenta ali nos pedidos, o que você quiser escrever. E ela vai ler lá e vai nos falar se você tem alguma coisa, um pedido. Eu espero que em nome de Jesus essa palavra tenha encontrado o seu coração. Porque eu estou cheio do Espírito aqui, eu estou sentindo o poder do Espírito que vai mudar muitas histórias. E eu creio, irmãos, que há algo sobrenatural no dia de hoje, nessa palavra, que vai mudar a sua história. Amém? Lembra, você é muito amado. Você é muito amado, muito amado, muito amado. Existe graça sobre você em qualquer momento que você esteja vivendo. Amém? Quer falar algo, quer perguntar? Nós temos ainda alguns minutos. Eu me propus fazer 1 hora de live. Temos alguns minutos para que você possa se manifestar aí e nós orarmos por você. Ou respondermos qualquer dúvida. Amém? Aleluia. Aleluia. Uau. Tem alguma coisa aí, Ale? Amém? Uhum. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, amém. Consegue ler a Marina agora? Hã? Marina agradece a Deus por ter conhecido você e ter participado dessa live hoje. Pede oração pela vida dela, pela família dela. Amém. Vamos orar. Vamos orar pela Marina, pela Malu, pela Yasmin, não é? Amém. E prazer, Ronaldo. Toda quinta-feira vamos estar juntos aí. Nós queremos trazer revelação da parte do Senhor, vamos trazer os recados do Senhor nesses últimos tempos. Amém? Marina, Jefferson, Malu e Yasmin. O Jefferson também, né? Jefferson, Malu, Yasmin. Mais alguém quer um pedido de oração? Amém? Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Permaneça ainda aqui conosco alguns minutos para você, junto conosco, intercedermos e orarmos por aqueles que estão pedindo. Eu creio, Marina, que o Senhor tem mais para você. Sabe? Transborda essa palavra. Leia esse texto com todo aquele que precisa, com seus filhos, sua família. Transborda nisso. Prega o Evangelho. Né? O Ronaldão aí, que é pregador do Evangelho. Vamos ministrar, vamos falar desse descanso. Né? Nós precisamos alertar as pessoas. Elas estão angustiadas, desesperadas, precisando do Senhor. Isso é libertação, isso é libertador. Porque a gente sai daquela cobrança, daquele fardo, e vamos viver um tempo sobrenatural de descanso na presença do Senhor. Amém? Eu creio nisso. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus extraordinário, o Senhor é um Deus que faz milagres e maravilhas. Nós colocamos aí a família da Marina na tua presença, nós colocamos, ó Deus, milagres e maravilhas, nessas necessidades, esses desafios, essas lutas. Nós somos aqueles, ó Deus,
Que em nome de Jesus, nós somos aqueles que cremos no Senhor. Nós somos aqueles, ó Pai, que descansamos no Senhor, porque nós acreditamos no seu poder. Nós acreditamos no que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós acreditamos que fomos chamados para desfrutarmos da graça abundante sobre as nossas vidas. Nós cremos que milagres e maravilhas vão acontecer para aqueles que têm fé e creem no descanso do Senhor. E nós somos esse povo. Nós somos filhos amados, que descansamos juntos do Senhor, no trono da graça. Ó Pai, nós queremos te encontrar a cada manhã, durante o dia, a cada noite. Queremos ter intimidade, queremos ter relacionamento com o Senhor. Faz milagres, abençoa esse povo. Abençoa esse povo aí que ouviu essa palavra, que passou por aqui. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, encher o coração deles do desfrute do Senhor. Que eles possam experimentar, Pai, do melhor dessa terra. Eles vão comer e viver do melhor dessa terra. É a nossa declaração de fé. Porque o Senhor nos deu como promessa de nós desfrutarmos do trono da graça. Aleluia. Nós te amamos, nós engrandecemos o teu nome, Jesus, porque só o Senhor pode nos dar o descanso em vida. Só o Senhor pode nos dar o descanso do momento da angústia e da necessidade. E nós vamos viver e vamos desfrutar sempre do melhor dessa terra. Amém? E no céu vai ser melhor ainda. Amém, irmãos? É um grande prazer estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Que o Senhor possa derramar sobre nós favor e graça. Amém? Deus abençoe. Quinta que vem estaremos juntos no mesmo horário. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Amém?